Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa lei essencial para quem trabalha ou se interessa pelo serviço público federal aqui no Brasil. A famosa Lei 8.112, de 1990. Ela é tipo a regra do jogo para os servidores civis da União, das autarquias, fundações federais. A nossa fonte é a própria lei, o texto seco dela, e a missão de hoje é entender melhor uma parte bem específica dos direitos e vantagens, os afastamentos. Sabe, aquelas situações em que o servidor pode, legalmente, se ausentar do trabalho. Parece simples, né? Mas olha, tem detalhe que não acaba mais. Então bora abrir essa caixa. Que situações são essas? Como fica o salário? Continua recebendo? E quando volta, tem alguma obrigação diferente? É isso que a gente vai investigar hoje. Exatamente. A gente está falando do título 3 da lei, que é sobre direitos e vantagens, e o nosso foco vai ser o capítulo 5, que detalha justamente essas hipóteses de afastamento. É super importante porque regula desde ir trabalhar em outro lugar temporariamente, até se eleger para um cargo político, ou mesmo se dedicar aos estudos. Vamos dar uma olhada em cada seção desse capítulo. Ótimo. Vamos começar então pela primeira situação. Servir em outro órgão ou entidade, a tal da seção. Como é que funciona isso na prática? Então, a seção é como se fosse um empréstimo do servidor, sabe? A lei permite que um servidor federal vá exercer suas funções em outro lugar. Pode ser dentro da própria União ou nos estados, no DF, nos municípios. As situações mais comuns que a lei prevê são para ocupar cargos de chefia, assessoramento, aqueles cargos em comissão, função de confiança ou, em outros casos bem específicos que alguma outra lei determine. Entendi. Essa ideia do empréstimo faz sentido. Mas aí vem a pergunta-chave, né? Aquela que todo mundo quer saber. Quem é que paga o salário do servidor nesse período? Cai na conta de quem? Boa pergunta. E a resposta? Bom, depende. A regra geral é assim. Se o servidor for cedido para um cargo de confiança no órgão de Estado, do DF ou de município, quem paga a remuneração é o órgão que está recebendo, o chamado cessionário. Faz sentido, né? Uhum. Quem está usando o serviço, paga. Ah, sim. Agora, nos outros casos, tipo uma cessão entre órgãos da própria União, aí o ônus, a responsabilidade pelo pagamento, continua sendo do órgão de origem do servidor, o cedente. E tem um detalhe interessante, viu? Quando a cessão é para empresa pública ou sociedade de economia mista, se o servidor cedido escolher continuar recebendo o salário do cargo efetivo dele, e às vezes dá até para receber um complemento lá da empresa, aí essa empresa que o recebeu tem que reembolsar o órgão de origem. É uma forma de acertar as contas, né? Faz sentido essa lógica. Quem se beneficia arca com o custo. Mas como é que isso vira oficial? É muito burocrático e, assim, pode acontecer de vir uma ordem de cima mandando o servidor ir para outro lugar. Para oficializar, tem que ter uma portaria. É um ato administrativo publicado no Diário Oficial da União. Isso garante a transparência, né? Fica tudo registrado. E sim, pode ter uma ordem superior. A lei fala que o presidente da República pode autorizar que um servidor do Executivo vá trabalhar temporariamente em outro órgão federal, mesmo que esse órgão nem tenha quadro próprio, sabe? Mas tem que ser para um fim específico e por prazo determinado. Também tem regras para servidores que são requisitados pela União e até a possibilidade do Ministério da Gestão, hoje em dia, determinar movimentações para compor força de trabalho onde está precisando mais. O que é interessante aqui é ver essa flexibilidade que a lei dá para a administração mexer as peças, mas ao mesmo tempo com regras bem claras para dizer quem paga, como formaliza, tudo certinho. Certo. Saindo um pouco dessa lógica de trabalho entre órgãos, vamos pensar na política. E se o servidor público resolve entrar para a política, se candidata e ganha uma eleição? Vereador, prefeito, deputado. Como é que fica o cargo público dele? A lei trata disso de forma bem direta, mas diferencia conforme o mandato, tá? Se for um mandato federal, tipo deputado federal ou senador, ou mesmo estadual ou distrital, aí não tem muita conversa. O servidor tem que se afastar do cargo público, ficar afastado durante todo o mandato. Agora, se o cargo for de prefeito, o afastamento também é obrigatório, mas aqui tem uma escolha interessante para ele.
O servidor que virou prefeito pode optar. Ele pode escolher receber o salário do cargo público dele, o efetivo, em vez do salário de prefeito. Ah, interessante essa opção. E para a vereadora aí a coisa muda um pouco de figura. Tudo vai depender se dá para conciliar os horários, sabe? O horário das sessões na Câmara com o horário de trabalho no cargo público. Se der para conciliar, se houver compatibilidade, aí ele pode acumular. Continua no cargo público recebendo as vantagens de lá e também recebe o subsídio de vereador. Agora, se não der para conciliar, se os horários baterem, aí ele tem que se afastar do cargo público. Mas, igual ao prefeito, ele pode optar por receber a remuneração do cargo público em vez da de vereador. Bem flexível para o vereador, então. Mas me diz uma coisa. Nesse tempo todo afastado para ser político, o servidor perde o vínculo com o cargo original? Fica meio no limbo? E a aposentadoria, como é que fica essa conta? Não perde o vínculo, não. De jeito nenhum, ele está afastado, o cargo continua sendo dele, ele não foi exonerado, só o exercício das funções que está suspenso. E isso é fundamental. A lei garante que esse tempo de afastamento para o mandato conta para tudo, viu? Para aposentadoria, para todos os efeitos legais. E ele continua contribuindo para a Seguridade Social como se estivesse trabalhando normal. Ah, que bom. E tem mais uma proteção importante. O servidor que está com o mandato eletivo não pode ser removido ou redistribuído contra a vontade dele para um lugar diferente de onde ele exerce o mandato. Isso é para garantir, que ele possa exercer o mandato sem sofrer pressão por transferência, por exemplo. Mostra essa tentativa da lei de equilibrar o direito de participar da política com a carreira de servidor. Entendido. Super importante essa proteção. Agora, saindo da política e indo para a área mais acadêmica, ou de representação internacional. E se a oportunidade é para estudar fora do país, ou cumprir alguma missão oficial lá fora, como é que a lei trata isso? Olha, para sair do país para estudar ou em missão oficial, o controle é maior. Precisa de autorização do chefe do poder respectivo. Se for do executivo, quem autoriza é o presidente da República. Se for do Legislativo, os presidentes da Câmara ou do Senado. E no Judiciário, o presidente do STF. Não é algo que o servidor decide sozinho e pronto. Imagino que não. E tem um prazo máximo para ficar fora? E quando volta? Volta normal ou tem alguma condição, alguma amarração? Tem limite e tem condição, sim. O afastamento para estudo ou missão no exterior não pode passar de 4 anos. E depois que volta, tem uma espécie de quarentena. O servidor só pode pedir um novo afastamento desse tipo depois que passar um tempo, igual ao que ele ficou fora. Ficou 4 anos? Tem que esperar mais 4 para pedir de novo. Entendi, uma regra de reciprocidade de tempo. Exato. E a amarração principal é a contrapartida. Quem foi estudar ou cumprir missão fora com autorização não pode simplesmente pedir para sair do cargo, pedir exoneração ou tirar licença para interesse particular logo que volta. Tem que ficar no cargo por um período igual ao tempo que ficou afastado. Ah, tem que pagar o tempo de volta, digamos assim. Isso. A única forma de sair antes desse prazo é reembolsando a administração. Devolver todo o dinheiro que foi gasto com ele durante o afastamento. É uma garantia para o governo, que o investimento feito naquele servidor vai ter um retorno para o serviço público. E vale lembrar que diplomata tem regras diferentes e outros detalhes, como a remuneração durante esse período, ficam para regulamento específico. Certo, essa regra do ressarcimento é um ponto bem relevante mesmo. Agora, uma situação um pouquinho diferente. E se o convite é para trabalhar numa organização internacional, tipo ONU, OEA, alguma entidade que o Brasil participe ou coopere, como fica? Nesse caso específico, o artigo 96 é bem direto e, um pouco duro, talvez. O afastamento para servir em organismo internacional é com perda total da remuneração do cargo público federal. Perda total? Nossa. Total. Sem salário do governo brasileiro enquanto estiver lá. É um ponto crucial para quem pensa nessa possibilidade. Diferente de outras situações que a gente viu, onde o salário pode ser mantido ou tem alguma forma de compensação, aqui a regra é clara, suspende a remuneração. É como se a lei visse isso mais como uma opção de carreira internacional da pessoa, sabe? Menos como um serviço direto para a administração brasileira naquele momento. Entendido.
perda total é um ponto de atenção grande mesmo. Agora, vamos para uma situação que, olha, eu sei que interessa muita gente. Fazer mestrado ou doutorado aqui no Brasil mesmo. Existe a possibilidade de conseguir um afastamento com um salário para isso? Parece, assim, uma oportunidade incrível para quem quer se qualificar. Sim, essa oportunidade existe e está na lei. É o artigo 96A. Ele foi incluído depois e trata justamente disso, afastamento para pós-graduação stricto sensu, mestrado, doutorado e até pós-doutorado aqui no país. O servidor pode sim se afastar do trabalho e continuar recebendo salário para estudar, mas, óbvio, não é assim automático para todo mundo. Imagino que não. Quais são as condições? As famosas letras miúdas para conseguir esse benefício? São várias, viu? Primeiro, e talvez o ponto principal, o afastamento tem que ser considerado de interesse da administração. O órgão tem que achar que aquela qualificação vai ser útil para o serviço. Segundo, só rola se não der mesmo para conciliar o curso com o trabalho normal, nem fazendo compensação de horário. Certo. Além disso, tem que ter um tempo mínimo de casa, ser servidor titular de cargo efetivo, claro, e ter cumprido geralmente 3 anos no órgão para mestrado e 4 anos para doutorado. Isso contando já o estágio probatório, tá? Para pós-doc, a exigência sobe para 4 anos de casa. Requisitos de tempo, então. Isso. E tem outra coisa. Não pode ter tirado umas licenças mais longas recentemente, tipo licença para tratar de assunto particular, ou a licença capacitação, ou mesmo já ter tido esse tipo de afastamento para estudo nos últimos 2 anos ou 4 anos, no caso do pós-doc. E quem define quais cursos são prioridade, os critérios de seleção, geralmente é o próprio órgão por meio de um comitê interno e tal. Faz todo sentido ter esses filtros, né? Afinal, é um investimento do dinheiro público. Mas e depois? O servidor vai, faz o curso, volta com diploma, todo qualificado, e aí? Acabou? Ou tem alguma obrigação de devolver esse investimento para o órgão? Tem sim. E é uma contrapartida bem clara e direta. Quando o servidor volta depois de um afastamento remunerado para estudar, ele tem a obrigação de ficar trabalhando no órgão por um período igual ao tempo que ele ficou afastado. Ah, a mesma lógica do estudo no exterior. Exatamente, a mesma lógica. Ficou 2 anos fazendo mestrado, tem que ficar mais 2 anos no órgão depois que voltar. É o que o pessoal chama de período de interstício. Uma forma de garantir que aquele conhecimento adquirido seja aplicado ali no serviço público. E se a pessoa quiser sair antes? Sei lá, passou num concurso melhor, quer pedir exoneração ou vai se aposentar? Aí a conta chega. Se o servidor pedir para sair antes de cumprir todo esse período obrigatório de permanência, ele tem que ressarcir o órgão, devolver todo o dinheiro que a administração gastou com ele durante o afastamento. Salário, benefícios, tudo. A lei é bem clara nisso. Pesado. É. E o ressarcimento também acontece se, por algum motivo que não seja força maior comprovada, ele não conseguir terminar o curso, não obtiver o título. O que isso mostra é um pacto, né? A administração investe em você, na sua qualificação, e você se compromete a usar isso aqui no serviço público por um tempo. É um jeito de tentar assegurar o retorno do investimento. E importante, essas mesmas regras, tempo mínimo, contrapartida, ressarcimento, valem também para quem consegue autorização para fazer pós-graduação lá fora, nos termos do artigo 95 que a gente falou antes. Ufa, quanta regra específica, hein? Recapitulando rapidinho, então. A gente tem uma boa passada pelas possibilidades de afastamento do servidor federal lá na Lei 8.112. Vimos a cessão, para servir em outro órgão, o afastamento para mandato eletivo, com regras diferentes para cada cargo, para estudar ou cumprir missão no exterior, com autorização e contrapartida, para atuar em organismo internacional, mas aí sem salário, e a pós-graduação no Brasil ou fora, que pode ser remunerada, mas também exige um tempo de permanência depois. Fica muito claro, né, como a lei tenta prever várias situações da vida do servidor, sempre buscando um equilíbrio entre dar oportunidades e proteger o interesse público, o controle da administração. Perfeito. Cada tipo de afastamento tem, assim, a sua cara, né? Suas regras próprias sobre quem paga, quanto tempo dura, quem autoriza. E como a gente viu bem nos casos de estudo, quais são as obrigações do servidor quando ele volta.
São essas regras que dão a estrutura para a mobilidade do servidor, seja para outras funções, para a política, para o próprio desenvolvimento, mas sempre dentro de limites e com responsabilidades muito bem definidas. É o Estado se autorregulando, né? Regulando seus próprios agentes. Então, o que isso tudo significa na prática? Mostra um sistema que, sim, é complexo, cheio de detalhes miúdos, mas que no fundo tenta criar uns caminhos formais para o servidor poder circular, digamos assim, ir para a política, para a academia, para outros órgãos, até para o cenário internacional, sem precisar romper o vínculo principal com o serviço público, mas garantindo que essa circulação seja controlada, transparente e, em vários casos, como a gente viu, atrelada a um retorno para a sociedade, para o serviço público. E pensando nesse equilíbrio todo, especialmente nessa regra de ter que ficar um tempo no órgão depois de fazer um mestrado, um doutorado com o governo pagando, fica aqui uma provocação final para a gente pensar um pouco. Será que essa exigência de permanência, essa possibilidade de ter que ressarcir, funciona mesmo para segurar os talentos? Ou será que, em alguns casos, isso não acaba virando uma espécie de algema, sabe? Uma sensação de dívida que pode acabar limitando as escolhas de carreira do servidor justamente depois que ele se qualificou mais. Talvez até desestimulando buscar outros voos fora do serviço público. Onde que fica essa linha tênue entre garantir o retorno do investimento público e a liberdade profissional da pessoa? Fica aí a reflexão. E com essa questão sobre investimento, retorno e liberdade, a gente encerra essa nossa análise de hoje sobre os afastamentos na Lei 8.112. Até a próxima.